Olá, então, caríssimos irmãos, vamos para a nossa terceira aula sobre o Pentateuco. Lembrando que essa aula não substitui a aula do professor, nem muito menos a leitura da apostila. Essa aula é uma resenha da apostila da semana. Então, nós vamos estudar uma parte importante aí da Bíblia, que é o Gênesis, do capítulo 1 ao 3, onde aparecem as narrativas da criação do mundo, da criação do ser humano, do paraíso, do pecado e da relação entre Deus e a humanidade. Para entender bem esse texto, nós precisamos lembrar uma coisa fundamental, que a Bíblia não está tentando dar uma aula de ciência, como se fosse explicar biologicamente ou fisicamente como o universo surgiu. O objetivo dela é religioso e teológico, ou seja, a Bíblia quer responder perguntas como: quem criou tudo? Qual é o lugar do ser humano no mundo? Por que existe o mal? E qual é o plano de Deus para nós? No capítulo 1 do Gênesis, temos a primeira narrativa da criação. Ela é organizada em 7 dias. Essa organização não quer dizer que o mundo foi feito literalmente em uma semana comum. O texto foi construído assim para mostrar uma mensagem religiosa. Deus organiza o caos, cria com sua palavra e consagra o sétimo dia como o dia de descanso. Então, no primeiro dia, Deus cria a luz. Para os antigos, a luz era essencial para qualquer forma de vida e organização. Depois, Deus separa a luz das trevas, mostrando que criar também é colocar ordem onde havia confusão. No segundo dia, Deus cria o firmamento, ou seja, o céu conforme a visão antiga do mundo. O povo daquela época imaginava o céu como uma grande estrutura que separava as águas de cima e as águas de baixo. No terceiro dia, Deus separa a terra e o mar e faz surgir a vegetação. Aqui aparece uma ideia importante: Deus dá nome às coisas. Na mentalidade bíblica, dar nome significa ter domínio, mostrar autoridade sobre aquilo que foi criado. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Isso é muito importante porque nos povos antigos muitos adoravam os astros como deuses. Mas a Bíblia diz: não, o sol, a lua e as estrelas não são deuses, são criaturas de Deus. No quinto dia, Deus cria os seres vivos das águas e os pássaros. No sexto dia, cria os animais terrestres e, por fim, o ser humano. Aqui chegamos ao ponto central. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso não significa que o ser humano seja igual a Deus, mas que possui uma dignidade especial. O ser humano pode se relacionar com Deus, ouvir sua voz, dialogar, escolher, amar, ser livre e também assumir a responsabilidade por suas escolhas. O texto fala de homem, mas no sentido de humanidade. Homem e mulher, ambos possuem a mesma dignidade diante de Deus. No sétimo dia, Deus descansa. Esse descanso tem um sentido religioso. Mostra a importância do sábado para o povo judeu. Deus não se cansa como nós, mas o texto ensina que a vida humana precisa de um tempo sagrado, um descanso e relação com Deus. Agora, no capítulo 2, aparece uma segunda narrativa da criação. Ela é diferente da primeira, enquanto a primeira é mais organizada e sacerdotal, a segunda é mais popular, mais concreta e mais cheia de imagens. Nessa segunda narrativa, o homem é formado do barro, e isso é simbólico. Não quer dizer que Deus pegou literalmente o barro como um oleiro. A imagem quer mostrar que o ser humano é frágil, limitado, terreno, dependente de Deus. Somos grandes porque somos imagens de Deus, mas também somos frágeis porque somos barro. Depois aparece a criação da mulher. A Bíblia diz que ela é tirada da costela do homem. De novo, isso é uma linguagem simbólica. A ideia não é inferiorizar a mulher, mas mostrar a igualdade e proximidade. A mulher não vem da cabeça para dominar, nem dos pés para ser pisada, mas do lado, simbolizando companhia, dignidade e união. A expressão osso dos meus ossos e carne da minha carne mostra que o homem e a mulher possuem a mesma natureza humana. Para aquele tempo, isso era uma mensagem muito forte de valorização da mulher. No capítulo 2, também fala do Jardim do Éden. O Éden não deve ser entendido apenas como um lugar geográfico, como se pudéssemos apontar no mapa. Ele representa uma situação ideal: harmonia, vida, paz, abundância, água, alimento, beleza, comunhão com Deus. Nesse jardim aparecem duas árvores simbólicas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representa o caminho de Deus, a vida plena, a felicidade. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a tentativa humana de decidir sozinho o que é certo e o que é errado. Sem Deus,
Comer desse fruto significa abandonar a vontade de Deus e escolher o próprio caminho de forma egoísta. Chegamos então ao capítulo 3, que fala da origem do mal e do pecado. A narrativa da serpente, do fruto, da expulsão do paraíso é simbólica. Ela não é uma reportagem jornalística. É uma história religiosa que procura explicar uma realidade profunda. Porque o ser humano, mesmo sabendo o bem, muitas vezes escolhe o mal. A serpente representa a tentação. No contexto antigo, ela também estava ligada a religiões pagãs que seduziam o povo hebreu a abandonar a fé em Deus. Por isso, a serpente simboliza aquilo que desvia o ser humano do caminho da vida. É importante lembrar, a Bíblia não fala em maçã, ela fala em fruto. A maçã apareceu depois na arte e na tradição popular. Então, quando alguém diz a maçã de Adão e Eva, biblicamente falando, é mais pintura do que texto. Depois de comer o fruto, o homem e a mulher percebem que estão nus e se cobrem com folhas de figueira. Isso simboliza a consciência do erro, a vergonha e a tentativa de esconder o pecado. Antes, eles conviviam tranquilamente com Deus. Depois do pecado, passaram a ter medo de Deus e se escondem. Isso mostra que o pecado quebra a relação com Deus e com os outros e consigo mesmo. O texto também apresenta a consequência do pecado: sofrimento, dominação, dor, trabalho pesado, morte e afastamento do paraíso. O autor bíblico olha para os problemas da vida humana e pergunta: por que existe tudo isso? E responde: por que o ser humano se afasta do projeto de Deus? Mas atenção! A apostila explica que Adão não deve ser visto apenas como um indivíduo isolado do passado. O Adam, em hebraico, significa ser humano. Então a história fala de todos nós. O pecado original não é apenas algo que veio de um casal antigo, é uma realidade que aparece em toda a humanidade. Essa tendência misteriosa de escolher o mal mesmo conhecendo bem. É como se o texto dissesse: o problema não está só lá atrás, está também em nós. Cada pessoa carrega essa luta interior entre o bem e o mal. Por fim, o material fala do batismo, tradicionalmente dizendo que o batismo apaga o pecado original, mas a apostila explica isso de forma mais profunda. Mesmo depois de batizado, o ser humano continua podendo pecar. Então, o batismo não elimina magicamente toda a tendência do mal. O batismo nos mergulha na graça de Cristo, fortalece nossa liberdade para o bem e nos faz viver como filhos de Deus. Em resumo, Gênesis 1 a 3 ensina que Deus criou tudo e que a criação é boa, e que o ser humano tem a dignidade especial, e que o homem e a mulher são iguais em valor, e que o mal nasce da liberdade mal usada, e que Deus continua oferecendo a vida, a graça e a salvação. Uma grande mensagem, como Deus criou para a nossa vida, para a liberdade e para a comunhão. O pecado rompe esse projeto, mas Deus não abandona a humanidade. Ele continua chamando cada pessoa a escolher a vida. Aí, depois é deixado para nós duas questões para discussão no fórum. A primeira questão é o que quer dizer criar, dar nome, entre aspas, façamos, no primeiro capítulo do Gênesis. No texto bíblico, o verbo criar em hebraico, bará, é usado somente para Deus. Ele não significa necessariamente criar do nada, mas indica que tudo depende de Deus, ou seja, Deus é a origem, é a sustentação de toda a criação. A ideia principal é: nada é divino por si mesmo, tudo vem de Deus e depende dele. Depois temos ali o dar nome, que na cultura bíblica dar nome não é apenas identificar algo, mas significa ter domínio, autoridade sobre aquilo. Quando Deus dá nome às coisas, como dia, noite, céu, o texto quer mostrar que ele é o Senhor da criação e que organiza e governa tudo. E o façamos. A expressão façamos não indica que existem vários deuses. Segundo o material, é um recurso literário usado para destacar a importância do momento. É como se Deus fizesse uma pausa para mostrar que a criação do ser humano é especial. Ou seja, essa expressão serve para enfatizar que o ser humano é a obra mais importante da criação, feito com dignidade única. Daí temos a segunda pergunta, que ela diz: por que o homem é feito de barro? Quem, de acordo com os autores bíblicos, é culpado pelo mal do mundo? E qual é o seu drama? Na verdade ali a número 2 são três perguntinhas, né?
Então vamos lá. Por que o homem é feito de barro? A imagem do barro ela é simbólica, não é literal. Ela quer ensinar que o ser humano é frágil, limitado e dependente de Deus. Enquanto o primeiro relato destaca que o homem é a imagem de Deus, a dimensão espiritual e dignidade, o barro mostra outro lado: o ser humano é terreno, sujeito à dor, a erro e à morte. Em resumo, o homem é grande. É, ele é a imagem de Deus, mas também ele é frágil como o barro. E quem é culpado pelo mal do mundo? Segundo os autores bíblicos, o culpado pelo mal do mundo é o próprio ser humano, o Adam. Não apenas Adão como indivíduo, mas toda a humanidade. O texto deixa claro que o mal não vem de Deus, nem apenas de um casal no passado, mas de uma tendência presente em todo ser humano. E qual é o drama do ser humano? O grande drama humano é este: saber o que é certo, mas escolher o errado. A apostila também explica que existe uma inclinação misteriosa para o mal, que faz com que os seres humanos conheçam o bem, desejem o bem, mas muitas vezes pratiquem o mal. Isso gera consequências como o sofrimento, a morte, os conflitos, o distanciamento de Deus. Esses conflitos interiores são chamados de pecado original, entendido não como um evento isolado do passado, mas como uma realidade presente em todos nós. Sendo bem direto, das duas das duas questões. O criar é tudo depende de Deus. Dar nome é o exercício do domínio. O façamos é destacar a importância do ser humano. O barro é a fragilidade humana. O culpado pelo mal é o próprio ser humano. E o drama humano é querer o bem, mas fazer o mal. Então, essas foram as questões dessa semana. Muito obrigado a todos.